Hoje o céu está assim, mas algumas semanas atrás a situação era outra. A cidade está passando por mudanças climáticas devido às queimadas e, com o tempo seco, o que fica são as sequelas na saúde. De acordo com a UFPR, o Paraná atingiu o pior índice de qualidade do ar. E mesmo com a melhora do tempo, o estado ainda se encontra em alerta vermelho. Neste ano, mais de 62 mil hectares foram queimados no Paraná, o equivalente a uma área total de uma Curitiba e meia. O aumento foi de 665% com relação a 2023. Segundo o diretor do Sindicato dos Médicos do Paraná e cardiologista Márcio Fabiano Bastos, a inalação da fumaça pode trazer riscos para o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Quando você tem uma quantidade grande de queimadas, você vai ter uma enorme quantidade de partículas em suspensão. Essas partículas em suspensão vão conter monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, e essas partículas irão ser absorvidas pelo sistema respiratório do paciente. Dentre os riscos da inalação dos gases tóxicos estão a asma, pneumonia, infecções respiratórias, má oxigenação do corpo e doenças cardíacas. Com relação à parte respiratória, essas partículas inaladas pelos pacientes podem causar uma série de doenças, podem desencadear uma série de enfermidades, tais quais asma brônquica, exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, infecções respiratórias. A quantidade grande de substâncias inaladas podem levar à hipóxia pelos pacientes, ou seja, uma má oxigenação dos tecidos corporais, e essa má oxigenação dos tecidos corporais pode contribuir também para doenças cardiológicas, arritmias cardíacas, precipitar um infarto agudo do miocárdio, inclusive óbito. A fumaça atinge ainda mais quem já tem problemas respiratórios, e o público mais afetado são as crianças e os idosos. Como é o caso da Lua, de apenas 1 ano e 9 meses. A menina, que já tinha bronquite, desenvolveu bronquite asmática e, com a mudança de clima, frequentemente tem tido crises respiratórias. Acorda de madrugada, tossindo, vomita, e daí quando ataca a crise dela, ela não consegue nem mamar direito, ela vai mamar, que ela mama no peito ainda, né? Aí ela pega com a respiração ofegante e ela se afoga, por causa do tempo, né? Dela pegar e ficar com a crise. Além de se preocupar com as mudanças climáticas, Daisy também mora em uma região industrial, assim piorando a saúde da filha por causa da fumaça das fábricas. Afeta bastante, né? Ainda mais que, tem automóvel, essas coisas tudo passa sempre, né? Por questão da fumaça, tudo, isso faz mal até pra gente, não só pra ela, né? Então, imagina pra ela que tem uma crise de bronquite e de asma. Às vezes ela tá bem, do nada, por conta disso, afeta mais ainda. Segundo o presidente da Associação Paranaense de Pneumologia e Tisiologia, Ricardo Alves, o tratamento mais indicado para quem apresenta fortes sintomas é o uso de medicamentos prescritos. A pessoa tem uma mucosa saudável, a repercussão sobre a saúde dela vai ser menor do que a mesma pessoa exposta a essa poluição, por exemplo, pegando o gancho aqui, em áreas que são muito mais secas. Em Curitiba, por exemplo, a gente não tem tanto problema com a umidade relativa do ar, mas pega Brasília, por exemplo, que além da queimada, o tempo é seco, ainda, você tem, além do aumento da suspensão de material particulado, você tem que as mucosas ficam mais ressecadas e, portanto, mais suscetíveis a uma quebra de barreira e a penetração até das próprias bactérias que habitam, a mucosa, predispondo a infecções. Cuidados individuais, então evitar, na maneira, dentro do possível, a exposição. Pessoas que têm doenças crônicas, se eventualmente tiverem que ficar expostas em ambiente mais poluído,
O uso de máscaras, por exemplo, tipo N95, pode prevenir a inalação dessa poluição, então você está tendo uma medida mais preventiva. Uma boa hidratação e os pacientes que já têm doenças crônicas manter o seu tratamento certinho, porque um indivíduo que já está com o seu tratamento em dia tende também a descompensar menos frequentemente do que aquele que interrompe o tratamento e aí fica exposto a uma situação como essa.